Então, uma boa tarde, né, a todos. Agradeço o convite ao Joel e ao José agora, que a gente tem conversado ultimamente. Eu, até antecipadamente, me desculpo que eu estou no hospital universitário, eu sou pediatra aqui no HU, na UFSC, e apesar de ter feito uma reserva de sala com rede de internet cabeada, a gente estava com algumas oscilações aqui. Eu acredito que nos próximos 39 minutos fique tudo bem. Como eu falei, eu sou pediatra, tanto aqui no Hospital Universitário como no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Em ambos os hospitais, eu atuo na atenção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual, já há alguns anos, e sou membro integrante da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis, a Rede RAIS. Terminei o ano passado o meu doutorado no programa de pós-graduação de saúde coletiva, aqui da UFSC, com a linha de pesquisa Violência e Saúde. Então, me pediram para falar um pouco dessa temática da violência contra crianças e adolescentes. Então, eu habitualmente começo as minhas falas com uma reflexão. E essa reflexão veio de um documento agora, recente, da Organização Mundial da Saúde, de setembro de 2022. E eu peço que todos nós, a gente possa, se a gente acordasse hoje, né, com a notícia que descobriram uma nova doença, que a cada ano poderia afetar até 1 bilhão de crianças em todo o mundo. E essa doença traria consequências negativas na vida dessa população infantil, né, com uma alta morbimortalidade. O que a gente faria? Né, o maior risco dessa população vítima dessa doença ter problemas cardíacos, diabetes, câncer, doenças infecciosas, até infecção pelo HIV, transtornos mentais, doenças e outras doenças. Infelizmente, essa doença já existe, é a violência. É um fenômeno mundial, é um problema de saúde pública, por isso organizações mundiais estudam esse fenômeno e tentam agir tanto na prevenção quanto na identificação precoce dessa nossa mazela da sociedade, que é a violência contra a criança e contra o adolescente. Nesses minutos, eu vou dividir minha apresentação em uma contextualização, legislação, as tipologias e os desafios que nós todos, profissionais da saúde ou não, mas profissionais que têm um vínculo ou participam do dia a dia da criança, do adolescente, da população infantil têm. Então, os maus tratos infantis, né, são os abusos contra crianças e adolescentes que podem causar um dano real ou potencial à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento, dignidade, em um contexto de confiança, responsabilidade ou de poder. 4 categorias fundamentais, que é o abuso físico, o sexual, o psicológico e a negligência. E as repercussões, como já falado anteriormente, né, problemas psicológicos, físicos, sociais e de personalidade. Dados de prevalência, se sabe que 62% dos casos de violência contra a população infantil são perpetrados no ambiente doméstico por familiares. 300 milhões de crianças em todo o mundo vivem em situação de violência. Nós temos repercussão na mídia internacional e também nacional de um caso, né, de uma criança que foi espancada e veio a morrer. E os nossos dados, então, os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2019, no período de 2011 a 2017, contabilizando as notificações de violência, houve um aumento de 186% no Brasil do número de notificações. E 46% delas referiam-se à violência contra os adolescentes. Dados do DataSUS de 2017, registro de 126 mil casos de violência contra crianças e adolescentes, 42% do total dos casos naquele ano. E quanto menor a idade da criança, maior o risco
de sofrer violência, que mais indefesos eles são, certo? Então, até um quarto desse montante tinha até 10 anos de idade. Dados do Disque 100, o nosso Disque Denúncia, que é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, de 2019, 159 mil denúncias registradas, com aumento de 15% acima do número de notificações em relação ao ano anterior. E 87 mil, praticamente, eram denúncias contra criança e adolescentes. Então, basicamente, 55% do montante. E esses aqui são as tipologias, né? Negligência, violência psicológica, física, sexual. Eu acredito sempre que quando existe uma violência sexual, tem uma negligência ocorrendo e tem violência psicológica, né? Se a gente computasse assim, o número seria bem maior. E os mesmos dados do Disque 100, a maioria, né, dos casos ocorre na casa da vítima ou do autor da agressão, e quando a gente coloca por autoria, tipifica por autoria, 40% se relaciona à autoria da violência perpetrada como sendo a mãe. E a gente tem que olhar esses dados com bastante atenção. Hoje em dia, muitas famílias monoparentais, é a incumbência da mãe cuidar das crianças, educar, elas passam muito tempo com a mãe, e um hábito culturalmente aceito da punição física como uma maneira de educar. Então, essa mãe acaba batendo, surrando a criança, e ela é arrolada como a principal autora da agressão. Mas quando essa agressão, principalmente a agressão física, ela traz mais sequelas à criança e ao adolescente, estão mais envolvidos pai e padrasto na autoria, porque precisam da força física para perpetrar essa violência. Dados nossos do Boletim Barriga Verde, relacionado esse boletim de 2020, com dados de 2015 a 2019, 65 mil notificações de violência, 62% delas violência interpessoal, 38% autoprovocada, né, com aumento em relação ao levantamento anterior, e quase 40% desse montante referiam-se às vítimas da faixa etária infantil. E nós tivemos, né, um momento que jamais pensamos que pudéssemos viver, que foi a pandemia. E o que a gente teve aí? Nós publicamos esse trabalho no início da pandemia, com alguns dados incipientes em Santa Catarina, com notificação somente de 136 municípios, e a gente viu que houve uma redução de 55% no número de notificações no período estudado, 3 meses antes do decreto do lockdown, a 3 meses depois. Quer dizer que houve menos violência? Não. É outra reflexão que nós temos que fazer com atenção. Acesso à saúde, acesso à rede de apoio não existia. Os profissionais da saúde muitas vezes estavam deslocados para atender as demandas da Covid, da nova doença que se estabeleceu, e as notificações talvez não chegassem a contento. E o acesso mesmo, o deslocamento com a parada do transporte coletivo, por exemplo, o fechamento de unidades de saúde no primeiro momento, obviamente que impactaram e fizeram que as notificações não existissem. E principalmente outro fator é o fechamento das escolas, né? Eu sou muito fã dos professores, principalmente dos professores do ensino fundamental, médio, do ensino básico, em que eles passam a maior parte do tempo com as crianças. As crianças passam, muitas vezes, mais tempo com o professor do que com os seus pais dentro de casa. E o olhar atento do professor, nesse período, se perdeu, porque eles estavam, as crianças e os adolescentes, afastados da escola. Esse é um boletim Barriga Verde, também mais recente, agora de 2022, com levantamento de 2011 a 2020, e dados também de notificação de 31.800 casos, né, de violência, aqui distribuídos por faixa etária,
e por tipificação de violência, né? Então, assim, a negligência, como eu falei antes, quanto menor a criança, mais suscetível, mais dependente de um adulto, do seu cuidador. E daí, depois a violência física aumentando, né? Principalmente na população jovem, dos adultos jovens, a violência sexual, sempre em todas as faixas etárias, e esse é o meu objeto de estudo mais de trabalho diário, e onde existe muita subnotificação. E, a partir do momento em que eu identifico e notifico uma violência, ela percorre todo um caminho, né? Ela tem que ser encaminhada para um órgão de proteção da criança e do adolescente, que no caso aqui o Conselho Tutelar, e não só o Serviço de Saúde tem que encaminhar essa notificação, mas também a escola, e existe todo um trajeto entre os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos sobre essa denúncia, sobre o caso. Lembrando que o caso não é só o comprovado, a suspeita já é considerado um caso. Aqui do nosso trabalho do Hospital Infantil, levantamento de violência sexual, então, todos foram notificados em Florianópolis. Para quem me conhece, eu trago esse slide sempre nas minhas apresentações, porque isso chama muita atenção. 100% dos casos foram notificados no Hospital Infantil que ficam em Florianópolis, mas a violência aconteceu em distintos municípios, dentro e fora do estado. Então, o que acontece que o profissional atende e não notifica? Muitas vezes, a própria família pede para que não notifique, porque tem medo de sofrer retaliação, ou que se torne público no meio, num município pequeno, na comunidade, e o autor da agressão, quando é criança e adolescente, lembrem que está sempre muito próximo a essa criança, então eles são contra-referenciados para um centro maior de saúde, e lá a família pede aí sim ajuda e que se faça a notificação. Muitas vezes esse profissional de saúde tem medo de retaliação, né, de sofrer alguma sanção. Por isso, muito importante sempre a postura ética de nós profissionais em relação ao sigilo e à confidencialidade das nossas informações. Outras vezes, o profissional da saúde ele acredita que vai dar conta de tudo sozinho e não quer causar o que a literatura chama de um efeito de duplo dano. Essa criança já foi vítima de uma violência e agora, se eu aciono algum outro órgão de proteção, ela pode ser retirada de casa. Então, é um outro dano. Violência contra crianças. A gente tem sempre que ter em mente que as crianças e os adolescentes são sempre vítimas. Eles, muitas vezes, são inseridos num contexto social muito desfavorável, em que a violência é banalizada e que já faz parte da rotina. E, às vezes, eles reproduzem esse comportamento. Casos de criança e adolescente, o autor da agressão, 95% é de dentro da família. As agressões, muitas vezes, não deixam marcas físicas comprobatórias, né? Isso a gente fala com bastante propriedade, principalmente da violência sexual. As superfícies mucosas cicatrizam rápido, e se quer muitas vezes o exame de corpo de delito, e o exame de corpo de delito ele é normal, não traz nenhuma alteração. Mais do que julgar, do que questionar, nós temos que ouvir, e inclusive as crianças dos nossos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência estão respaldados legalmente pela Lei 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Especial. Então, mais do que perguntar, eu tenho que ouvir. Quanto profissional da saúde, eu tenho que perguntar sobre o fato em si, na medida que eu preciso tomar alguma providência, senão eu não tenho que ficar inquirindo informações sem necessidade. E sempre, sempre ver a gente, quando atender essa criança, esse adolescente, ver se quem traz, se essa família é protetiva ou não. Tem uma família que não protege, que encobre a violência, que protege esse autor da agressão, essa criança não deve, naquele momento, voltar para o ambiente familiar. Fatores de risco, né? A literatura coloca, infelizmente, eu costumo dizer que a violência sexual ela é muito democrática, não poupa gênero, raça, etnia, sexo, idade, porém,
existem populações mais vulneráveis e para as violências também a pobreza, menor nível educacional, baixa escolaridade dos pais, uma história familiar de violência doméstica ou violência sexual infantil, viver em um ambiente familiar não nuclear e ser órfão. Então, sempre existe um paradoxo, como, ao mesmo tempo, a violência é perpetrada contra a criança e o adolescente, ela é perpetrada no ambiente familiar. A literatura coloca que crianças que não têm uma família estão sob maior risco de sofrer violência. Abuso de álcool e outras drogas por parte dos pais, viver em uma família monoparental, né? Então sobrecarrega muito um dos genitores, doença mental pessoal ou parental, ser do sexo feminino, isso para violência sexual e prática desportiva de competição. E hoje a gente tem um novo fator de risco para as violências, que é a população refugiada. E nós temos muito agora aqui em Santa Catarina, então nós temos que estar atentos. Antes era a população haitiana, agora os venezuelanos, então, que muitas vezes coabitam muitas famílias no mesmo ambiente, habitações coletivas, e essas crianças e adolescentes estão em maior risco de sofrer violência. Em relação à legislação, muito se tem, fundamentalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990, esse ano completou 32 anos, é a lei que tira a criança e o adolescente da invisibilidade, os torna sujeitos de direito. Sem dúvida nenhuma, é a legislação que mais protege essa criança e adolescente. Mas existem outras, e quando a gente deixa de comunicar, a gente é passível de sofrer penalidades e multa. Eu fiz uma fala na semana passada para os professores da rede municipal, e eu fui atrás de legislação que verse sobre o papel da escola em denunciar, em tomar alguma providência, e tem também, tanto no ECA, quanto nessa cartilha da Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, desculpe, e existe uma lei municipal também de Florianópolis sobre a obrigatoriedade por parte da escola de fazer a denúncia. E essa cartilha, na sua página 37, ela inclusive traz todo um fluxograma de atendimento às crianças em situação de violência dentro do ambiente escolar. A Lei 13.431, que eu já falei anteriormente, né, que é a mais nova, e não são só as crianças vítimas, mas aquelas testemunhas de violência. Se ela vê o pai batendo na mãe, uma agressão dentro de casa, essa criança, teoricamente, ela tem que estar protegida. Ela estabelece o sistema de garantia de direitos dessa criança, desde a hora que ela vai ser ouvida, do acolhimento e da escuta, com toda uma prioridade e com uma diferenciação, e que para ser colocado em prática é bastante difícil. Temos essa lei nova também, né, do menino Henry, que sofreu violência física e veio a óbito, e ele traz responsabilizações com detenção para quem não promovia a denúncia. Né, que nesse caso particular, parece que a cuidadora, a babá, também sabia dessa violência que o menino sofria. As tipologias. Bom, se eu não sei o que eu estou procurando, quando eu encontrar, não vou saber o que é aquilo. Né? Então, esse é um manual do Conselho Federal de Medicina, que ele está bem didático, sobre o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência. A segunda edição de 2018, e ele coloca os tipos de violência no ambiente extrafamiliar, no ambiente doméstico ou intrafamiliar, que é o mais prevalente, que são aquelas que eu já citei no início da minha fala, e existem as formas específicas, síndrome de Munchausen, violência química, intoxicação, envenenamento, violência virtual, felicídio, e as autoagressões, né, que são muito
frequentes e têm aumentado bastante no período agora pós-pandemia que nós estamos vivendo, principalmente entre os adolescentes. A notificação, né? Então, a lei nos coloca, são várias leis, a nossa obrigatoriedade de notificar, e essa é a notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é da saúde. Então, é uma ficha cuja última versão é de 2015, e ela respalda, né, ou é respaldada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma imagem do lançamento do Estatuto há 32 anos atrás. E no campo 56, né, a gente tem os tipos de violência. E para cada violência identificada, é uma notificação distinta. E como eu coloquei, eu trabalho com a violência sexual e, para mim, sempre tem a psicológica junto. Então, teoricamente, nós temos que notificar 2 vezes. E alguém foi negligente quando uma criança ou uma adolescente sofre uma violência. Existem vários guias de atenção frente aos maus tratos. Esse é da Sociedade Brasileira de Pediatria, e um pouco mais antigo, mas existe esse material que eu citei no início da minha fala, da Organização Mundial da Saúde, de setembro agora de 2022. Esse fala especificamente sobre as estratégias para pôr fim à violência contra a criança e o adolescente. E quais são os nossos desafios, que é o que acho que a maioria de vocês quer saber. Vou controlar meu tempo aqui, tem mais 20 minutos. Nossos desafios. E como é que eu identifico? Então, existem várias campanhas. Uma criança que muda o seu comportamento. Então, por isso eu falo sempre do olhar atento do professor. A criança passa a maior parte da sua vida dentro do ambiente escolar. Ela fica mais triste, mais retraída, passa a comer menos ou comer demais. Não sorri ou fica com medo quando alguma pessoa se aproxima. Nós temos o Disque 100, então muitas vezes eu sei, mas eu não quero me meter naquilo, mas eu não fico confortável, eu posso fazer uma denúncia anônima. E o que mais que a gente tem como desafio? A violência doméstica, a violência sexual, elas são intrafamiliares. E está tudo muito arraigado. Hoje nós temos novas constituições familiares. Né? São os meus, os teus, os meus filhos convivendo com os filhos do meu companheiro, o novo companheiro da avó que ajuda a cuidar dos netos, e todos morando no mesmo ambiente, convivendo no mesmo espaço. E nós temos o hábito culturalmente aceito da punição física como ação disciplinadora e educacional. Nós temos pais que foram vitimizados, se sentem donos dos seus filhos e acabam usando o abuso da autoridade, acreditam que a solução dos conflitos possa ser feita pela força e acabam tendo um comportamento explosivo, autoritário e perverso. Nesse trabalho que eu orientei de um acadêmico de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho de conclusão do curso de Maurício Ribeiro, agora desse ano, ele analisou as 9.317 notificações num período de tempo antes e do pós-pandemia. Ele ampliou aquele meu trabalho, que eu fiz no início da pandemia, com algumas outras variáveis e com uma análise estatística mais robusta. E o que ele achou, né? Ele viu todos os tipos de violência e não houve uma variação muito grande no número de notificações. O que acontece? Amigos, conhecidos, sempre são os perpetradores da violência. E a criança e o pai passou a ser um grande autor da agressão, porque ele saía para trabalho e muitas vezes ficou isolado no mesmo ambiente familiar com a criança. A violência física, né? Então o desafio é a gente identificar, enquanto profissional da saúde, muitas vezes, se eu não
examinar por completo o corpo da criança, eu não vou identificar as marcas da violência. Então, a gente tem muitas vezes equimoses em diferentes estágios de coloração. Então, as histórias, mas o que é esse rosto? Caiu. Quando a gente olha, aquela criança não tem idade para cair, ou se rolou do berço, alguém foi negligente, ou lesões em diferentes colorações. As fraturas de ossos, né, que são algumas fraturas especiais, próximas às articulações, elas são, a gente tem que pensar na violência física. Por quê? Porque foi feita uma força com um vetor, a criança parou e ficou para se defender, e alguém forçou, né, o seu braço, a sua perna, com uma força contrária, um movimento contrário ao que ela se defendia. Então, são algumas lesões que a gente tem que identificar, né, essas fraturas metafisárias. Esse trabalho eu orientei também de uma outra graduanda de medicina aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e que ela estudou as notificações de maus tratos, mas o desfecho específico dela era a fratura. Então, do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, no hospital infantil Joana de Guzmão, houve 276 notificações de maus tratos. Então, tivemos espancamento, acidente de trânsito, choque elétrico, quedas, acidentes por armas de fogo e outros. Então, somente membro inferior, quando a gente fez uma distribuição, né, a parte do corpo mais atingida, membro inferior, esqueleto axial, né, que é a cabeça, pescoço e tronco, e 2 ou mais segmentos. Então, que é mais difícil quando uma criança cai, lesar o esqueleto axial. Então, quando é uma força que é impetrada propositalmente, o esqueleto axial nessa amostra foi mais acometido. Então, aqui fez a diferenciação entre o menino e a menina, no desfecho de fraturas. Então, dos 276 casos, 85 resultou em fratura. E os fatores de risco ser menor que 2 anos, mais de agressores envolvidos, o meio que foi utilizado, e quando, né, precisa da consulta com o ortopedista e precisa do centro cirúrgico, obviamente, foi por conta de fratura, e as fraturas, a violência física, apresenta 5 vezes maior risco de levar a fratura do que os outros tipos de maus tratos. Outro tipo de violência física são as queimaduras. E isso, sempre que eu falo sobre esse tipo de violência, eu trabalhei bastante tempo na emergência do Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, e uma vez eu atendi um adolescente de 13, 14 anos, que tinha febre, tosse, com uma suspeita de pneumonia, e eu pedi para que ele levantasse a parte da camisa atrás para eu poder auscultar. E o tronco dele, o dorso, estava todo cheio de marca de cigarro. Então, se eu não examino, eu não vou encontrar. Queimadura, que a gente diz que é queimadura em luva, que fica bem marcadinho, né? Aqui, ó, ou em meia. O que acontece? Quando a gente respinga água quente, por exemplo, a gente logo vai tirar o local que queima, né? A mão, os braços. Nesses casos, a criança, ela sofre uma violência, ela é colocada numa banheira, numa panela, né, no fogão, e a mão dela é segurada, o corpinho dela é segurado naquele líquido quente, né, como uma forma de punição. Do objeto, de cinto, de chinelo, de ferro. Tá? Então, se eu não examinar, eu não vou encontrar. Outros tipos de lesões, traumas crânioencefálicos não acidentais, que levam a hematomas, né? Então, a gente tem o síndrome do bebê sacudido,
né, onde o cérebro ele vai chacoalhar dentro da calota craniana e vai fazer lesões. E existem alguns sinais no exame físico, como alteração de fundo de olho, na otoscopia, que podem ser sugestivos desse bebê ter sido vítima, né, dessa agressão que chacoalha, e o cérebro ele vai mexer dentro da calota craniana. Tipos de violência física também, os puxões de orelha, as abrasões, né, quando puxa, empurra. E outro tipo, que são as intoxicações, e esse foi um outro trabalho, agora esse de conclusão de residência médica em pediatria do Hospital Infantil Joana de Guzmão, desse ano, da Juliana Werner. Ela estudou as notificações de violência no hospital infantil. Foram 422 casos notificados de intoxicação exógena que chegaram na emergência, identificados na emergência, de 2016 a 2021. Então, medicamentos em todas as faixas etárias, assim, né, sempre descontando, mais produtos químicos ou de limpeza, pesticida, drogas ilícitas e outros. Então, os medicamentos sempre na faixa etária de adolescente e também do pré-escolar que vai ele imita muito o adulto, então aquele remédio que não tem o lacre de segurança ou que a família por descuido deixou, a criança experimenta o mundo com a boca e leva a boca. E na fase do adolescente, realmente é por tentativa de suicídio. Dos produtos químicos ou de limpeza, atenção especial à soda cáustica, pesticida veneno de rato, drogas ilícitas o álcool e drogas ilícitas a maconha, e a gente tem que cuidar, assim, há 30 dias, né, os pequenininhos, os lactentes se intoxicando por maconha. Eles estão expostos no ambiente onde os pais fumam? Não. É intoxicação por ingestão. Então, além de orientar que evite o fumo na presença de crianças e adolescentes, tem que orientar o descarte adequado do cigarro, porque joga no chão, a criança vai lá e come o resto do cigarro de maconha. E se intoxica e interna. Suspeição, né? Quando é que a gente tem que pensar? Quanto mais precoce, intensa e prolongada a situação, mais permanentes serão os danos. Então, hoje a gente trabalha com adolescentes e nós sabemos que de cada 5 adolescentes que tentam suicídio, 3 tiveram um passado, por exemplo, de violência sexual, de terem sido abusados. Algumas crianças, elas podem ter uma calma aparente, não demonstrar. Nós tivemos esses tempos aqui no hospital universitário, uma adolescente que foi vítima de violência sexual, estava rindo, assim, e a gente tem que cuidar com a nossa postura, porque um colega que veio avaliar de outro serviço disse: você está rindo, tu não foi abusado, que negócio é esse? Então, assim, as crianças e os adolescentes, eles reagem de maneira bem distinta. E crianças que estão, e existem muitos estudos nos cérebros em desenvolvimento, crianças e adolescentes submetidos à violência por longa data, elas dificilmente atingem o estado de calma atenta, onde elas conseguem aprender. Então, elas estão sempre em estado de hipervigília, porque sabem que a violência, a paulada, vem de algum canto. Então, elas vão para a escola e não conseguem aprender. Então, talvez muito daqueles que a gente rotula de déficit de atenção e hiperatividade, por trás tem um histórico, sim, de conviver com violência. O risco, né, dos pequenos quanto menores de serem mais vulneráveis a sofrer violência, e os sintomas nem sempre são bem definidos. Então, lesões frequentes ou inexplicáveis, quando os pais chegam com uma explicação que não tem muito sentido, sinais de má higiene, ausência de cuidado, né, de saúde, faltas frequentes à escola, a criança que tem medo em excesso, que muda de comportamento ou que vai com uma roupa que não condiz porque tem que tampar a violência que sofreu, dificuldade para andar ou sentar,
nos casos, né, da violência sexual, um conhecimento que não é compatível com o grau de desenvolvimento ou com a idade da criança. A violência psicológica, eu acho que ela perpassa por todas as violências, né? Quando eu rejeito, deprecio, eu cobro exageradamente dessa criança, humilho, isso é violência psicológica. E a negligência, né, é a mais frequente de todas as formas de violência, e o abandono é a forma mais grave de negligência. Quando eu não dou remédio, quando eu não sigo as orientações, descuido com higiene, não estimulo essa criança, eu estou sendo negligente. Quando eu não cuido do acesso aos produtos de limpeza, aos medicamentos, então tudo isso numa consulta na atenção básica, na unidade básica de saúde, uma consulta de puericultura, isso tem que ser orientado para as famílias. Uma grande dúvida, um grande desafio é quando é que eu diferencio a violência sexual dos jogos sexuais. Faz parte do desenvolvimento infantil a curiosidade pelo seu corpo, pelo corpo do outro, que a gente que convive com essa criança. Então, quando é uma curiosidade em que os participantes têm uma idade próxima, estão num grau próximo de desenvolvimento, e se coloca até 5 anos de diferença, e não existe coerção, isso são jogos sexuais. Que é diferente daquela insistência e de que força e segura para colocar, introduzir um objeto, colocar um dedo no orifício do corpinho do amiguinho. Então, a gente tem que cuidar bastante. E nós temos hoje, principalmente na nossa ficha de notificação, a terminologia estupro para violência sexual. E o estupro, ele vai desde carícia, desde ato libidinoso, até a conjunção carnal, né? Com a nova lei, a lei que é de 2009, que mudou o Código Penal brasileiro, que é de 1940. Então, é muito ampla essa definição, e muitas vezes, para culpabilizar, se precisa de provas, e uma carícia, como eu já falei antes, não deixa provas. E os profissionais da justiça, enfim, precisam de provas para incriminar alguém. Então, por vezes, fica a palavra da criança contra a palavra de um adulto. E, enfim, e esse adulto não sofre nenhuma penalização, a criança não é afastada dele e a violência segue sendo perpetrada. A violência sexual, né, então, muitas vezes é de difícil diagnóstico, como eu falei, fica a palavra de uma criança contra de um adulto, dificilmente se tem uma laceração anal, vaginal. Habitualmente, as nossas crianças não apresentam nenhuma alteração no exame físico. Então, a gente tem que ficar muito atento com alguns sinais, e não é só a violência sexual que faz a criança ter insônia ou ter uma regressão na aquisição, no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aquela criança que já controlava o esfíncter, já controlava as fezes, a urina, volta a urinar ou fazer xixi na calcinha, na cuequinha, ou volta a não controlar o esfíncter anal, isso não é só sinônimo de violência sexual, é sinônimo de um sofrimento emocional, tá? Porque senão a gente também acaba vendo uma violência onde ela não existe, existe um sofrimento e tem que se tentar ampliar a anamnese para ver o que está por trás, e sempre acreditar na fala da criança. No meu ambulatório de segmento, as vítimas de violência sexual, muitas vezes as mães foram vítimas, elas identificam e trazem o seu filho. E elas falam, eu quero fazer diferente do que a minha mãe fez, ou do que eu não tive na época coragem, enfim. Temos, né, muitas vezes a criança revela, eu sofro abuso, isso saiu na mídia. E temos ainda alguns outros desafios. A notificação, né, que o profissional de saúde notifique, e que essa notificação chegue num sistema municipal de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica. A notificação é obrigatória, ela é extensa, mas é um instrumento que nós temos, ela tira a violência da invisibilidade. Com números, eu posso sensibilizar o gestor
para a criação de políticas públicas sobre esse agravo, e eu protejo essa criança, porque um órgão do Sistema de Garantia de Direitos e Proteção da Criança, ele é acionado quando essa notificação é realizada. E os nossos dados de Santa Catarina são muito bons nos quesitos. A gente avaliou 11 anos de notificação de violência sexual contra a criança em Santa Catarina, e nos quesitos de completude, consistência e não duplicidade, o nosso banco está muito bom. Então, parabéns aos profissionais, né, aos profissionais da vigilância epidemiológica, do município e do estado, porque é um banco estadual, e nesses quesitos que foi um trabalho que nós publicamos agora, fruto da minha tese de doutorado. Então, nós temos que continuar trabalhando, é um instrumento que a gente tem, então temos que continuar trabalhando, porque com base num banco de uma boa qualidade, eu posso fazer inferências e posso sensibilizar o gestor. Um dos princípios básicos do SUS, a integralidade do cuidado, e o Ministério da Saúde já coloca nos seus manuais a importância do trabalho articulado em rede, nos diferentes setores, porque a família e as crianças e os adolescentes em situação de violência, eles têm que cumprir protocolos dos diferentes órgãos, e se nós que atendemos não tivermos articulado em rede, é um sofrimento ainda maior para essa família. Um outro desafio é que outras instituições tivessem os seus protocolos, outros municípios, os protocolos de atendimento. Em Florianópolis, desde 2000, nós temos o protocolo da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, que versa sobre o atendimento dentro das 72 horas do contato da vítima com o agressor em 3 centros, né? O Hospital Infantil Joana de Guzmão atende meninos e meninas menores de 15 anos, o Hospital Universitário atende mulheres e homens em qualquer idade e faz a interrupção legal da gestação, e a Maternidade Carmela Dutra, mulheres acima de 15 anos. Então, esse é o protocolo da rede de Florianópolis, que versa sobre a violência, violência sexual, dentro das 72 horas. Então, é um grande desafio que nós tenhamos protocolos de atendimento, que as pessoas conheçam o protocolo, mas em todas as violências, e não só em Florianópolis, né, que outros municípios também tenham os seus protocolos. Um desafio é que nós tenhamos centro de atendimento às vítimas, às pessoas em situação de violência, fora das emergências dos hospitais. Os hospitais estão abarrotados, a nossa população cresceu bastante, e os nossos os hospitais, os setores de emergência não dão conta. E é uma demanda, principalmente numa violência sexual, a demanda no atendimento é bem grande e morosa. E não seria o ideal chegar à porta de entrada, ser a emergência. Então, que a gente tivesse um centro onde essa pessoa pudesse ser acolhida, ser atendida e fizesse o segmento pós-violência. Outro desafio é que os centros de referência no atendimento a crianças e adolescentes em situação de qualquer violência tivesse uma equipe mínima que fosse capacitada, não só com o médico, mas também com o profissional da enfermagem, da assistência social, da psicologia, da farmácia, tá? Queria ter uma equipe mínima capacitada. Muitas campanhas frente à população, muitas campanhas na mídia, não só em relação à violência sexual, mas a todas as violências, as formas de violência, não só numa data específica, tá? Então, que se publicitasse mais a temática da violência contra criança e adolescente. E que nós todos, um grande desafio, e que, em reconhecendo a violência, fazer um atendimento adequado, um acolhimento adequado, para que nós possamos desenvolver a resiliência dessas vítimas, né? Hoje a gente evita usar o termo vítima, dessa pessoa em situação de violência. Essa é uma menina que nós atendemos num dos centros de referência que eu trabalho, e ela tinha 12 anos, e nos chegou julho, ela nos deu o bilhetinho, então ela chegou em fevereiro de 2021 e acompanhou conosco
as consultas de rotina após a revelação da violência sexual. 12 anos ela não falava, ela se comunicava com a mãe por bilhetes, ela tinha o que a gente chama de uma afasia seletiva. E ela era vítima de violência sexual pelo pai desde os 9 anos, e por meio de uma denúncia anônima se chegou, era um sítio que ela vivia, que ela passava a cada 15 dias do final de semana com o pai, aqui na Grande Florianópolis. Então, no final do atendimento, na última consulta, ela levou um bilhetinho para mim, para assistente social e para psicóloga, né, nos agradecendo porque nos livrou do monstro, né, salvar da tristeza de todo o mal. Então, assim que a gente, enquanto profissionais da saúde, da atenção básica, da educação, que a gente identifique e que que a gente possa se posicionar frente a essa revelação, frente a essa pessoa, essa criança, esse adolescente, para que nós consigamos acionar o sistema de garantia de direito e fazer um atendimento minimamente adequado e que ajude ao desenvolvimento da resiliência dessa criança, desse adolescente. Então, eu termino com essa frase da Terezinha Verde, que a violência sexual, mas eu penso que qualquer violência é um ato de coragem de quem revela e uma necessidade de quem ouve saber absorver e se reposicionar durante aquela vida. Agora eu abro espaço para os questionamentos. Eu acho que eu passei um pouquinho, desculpa. Temos uma pergunta aqui no nosso bate-papo. Qualquer violência contra crianças pode ser denunciada? Como exemplo, ter ouvido comentários. Vanessa, você pode nos auxiliar aí com essa resposta para essa pergunta? Então, notificação, a ficha de notificação compulsória, ela versa sobre violência interpessoal ou autoprovocada. Então, se ela está, não sei se tu consegues voltar os slides para deixar... eu mesma posso voltar, só que é mais rápido se nós tivéssemos... Não consigo aqui. Da tipologia, né? Para ser notificação, seria aquela. Para uma denúncia, eu acho que sempre cabe, se a gente tem uma suspeição, sim, tem que fazer uma denúncia, que pode ser anônima ou não. E o Conselho Tutelar, né, e quem faz essa triagem vai ver, né, que grau de prioridade tem aquilo. Agora, se corre o risco, não entendi muito bem a pergunta, mas uma criança que ela presencia a violência do pai com a mãe, ela deveria, sim, ser protegida. Né? Então, eu acho que sempre tentar, dentro do que se consegue, tentar uma abordagem com essa família. Se eu sou vizinho e vejo a violência, eu penso que eu vou bater na porta, dentro, né, do que se consegue. Se olha, né, essa criança, vocês têm brigado, quem sabe conversar ou, né, discutir as diferenças de vocês, não no momento que a criança esteja em casa. Eu acho que sempre uma abordagem tentando essa aproximação. Agora, se isso não é possível, sim, minimamente uma denúncia ao Conselho Tutelar para que seja averiguado isso. Tá? Mas as violências passíveis de notificação no nosso sistema de notificação, tá? De agravos, é a violência física, psicológica, tortura sexual, tráfico de seres humanos, a violência patrimonial, que a gente diz, financeira, econômica, negligência ou abandono, trabalho infantil. Lembrem que nós temos o jovem aprendiz, né? Então a lei está respaldada acima de 14 anos, que seja no contraturno e que não comprometa a atividade escolar, intervenção legal e outras, em princípio, assim, eu não consegui compreender direito, mas testemunhar uma briga, uma violência, ouvir, eu acho que minimamente uma comunicação a algum órgão, sim.
Eu acho que ela acabou complementando aqui no nosso bate-papo que a pessoa, né, ela ouviu um comentário da criança sofrendo violência, né, pelos genitores, e a pessoa que ouviu esse comentário, enfim, ficou com medo, tem medo, receio de fazer a denúncia. Acho que é nesse. Entendi, agora eu entendi. A criança comenta com alguém que meu pai me bate ou a minha mãe me bate. Tem que sim, pode ser feita uma denúncia anônima, tá? Mas eu tenho que fazer uma denúncia anônima. Eu não preciso me identificar, mas eu preciso identificar aquela vítima. Olha, o João que mora na rua tal, número tal, e ele confidencializou que o pai lhe bate, enfim. Porque, teoricamente, se essa pessoa sabe, ela acaba, eu sempre digo, a gente acaba sendo cúmplice. Nós, no nosso ambulatório, é muito cruel isso. A gente tem muitas faltas no segmento e a gente sempre tem que ir atrás, fazer uma busca ativa, principalmente da violência sexual, porque o perpetrador, ele em 85% a 95% dos casos, ele convive, no ambiente familiar. Então, se eu não sei, essa criança pode continuar sendo abusada e a gente não faz essa busca ativa. Ah, tá. O número para fazer a denúncia. Sempre o Disque 100. Tá? No Brasil, o Disque 100. Qualquer violência, a gente, daí depois ele vai ser apurado. Obrigada pela participação grandiosa. Eu acredito assim que quanto mais pessoas, né, se sensibilizem, mais a gente pode fazer. Eu atuo, eu estudo, mas eu atuo semanalmente, tanto aqui no Hospital Universitário, quanto no Hospital Infantil, com as famílias em situação de violência. Eu não digo que foi só a criança que sofreu a violência sexual, toda a família sofreu, e é bastante difícil. Os residentes que nos acompanham, eles dizem assim, nossa, como que aguenta isso? Porque é todo um contexto muito doentio, né, na questão do caso da violência sexual. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que trabalhar, mas todos nós podemos fazer um acolhimento adequado. Se eu me disponho a ser um profissional que está na unidade básica de saúde, minimamente, se eu não sei como atender, eu tenho que saber fazer uma orientação adequada, porque a gente vê a questão da violência institucional. Então, aquela família que está procurando ajuda já sofreu, um dos seus membros já sofreu uma violência, né, física, sexual, e agora vai para uma instituição onde procura ajuda e tem é recebido de forma inadequada ou recebe uma orientação errada. Então, que a gente se dispõe a atender o público numa demanda, né, na questão da saúde, que a gente saiba e se sensibilize com essa temática da violência, né, porque nós podemos fazer diferente, independente de onde a gente estiver, linha de frente, de porta de emergência ou não, nós temos que nos posicionar frente a esse triste agravo de saúde pública, que é a violência, e principalmente numa população onde o impacto vai ser bastante grande, que é a criança e o adolescente. Eu me despeço e agradeço mais uma vez o convite.